Hello, hello, bem-vindos! Zobato de chegar para mais um Talk Talks. E hoje no Talk Talks, mas quem é? Uma pessoa muito especial, que tem uma marca muito especial. Que tem Talk Talks com House of Onyx. Alô, alô. Então, nós Talk Talks, como sempre, no Creuza para visibilidade artistas. Hello! Hello! Tudo bom? Você está ouvindo? Eu só tô bem. Nunca te ouvi. Só tô bem? Não, que só estou a ouvir. Eu disse que o Alô? microfone lá está bloqueado. E telefone que você viu. Você Claro. está ouvindo? Aham, só tô bem perfeitamente. Ok, então acho que... Alô, fala alguma coisa lá para nós, então. Alô? Ok, eu acho que só está para ouvir. Alô, alô. Olá. De hoje. Cansado. Quente. Ai, que é verdade. Então. Verdade. Então, bem-vinda, Gislene Alves. Pessoa bonita hoje. E claro, a roupa foi feita para alguém muito especial. Né? As roupas foram feitas para House of Onyx, Gislene Alves, nossa querida convidada de hoje. E então, antes de mais, vou prestar bem-vinda quem já está ali, depois bater bem. E muito obrigada, Gislene, pela disponibilidade. Obrigada a nós pelo convite. Yeah. E nós só toca no criar espaço para artistas, para partilhar com nossas artes, esse trajeto, e também para ter um espaço de conexão. Então, pessoas que estão ali hoje podem se à vontade também para fazer perguntas na caixa de perguntas. E eu queria começar para a pergunta Gislene. Mostra que está de filho com a cabeça, tipo, para pessoas que conhecem. Ok, mostra que te apresenta com a cabeça para pessoas que conhecem e que conhecem do trabalho. Quem que é Gislene? Vamos começar com pergunta difícil. Ok. Minha Gislene, minha estilista, trabalha na House of Onyx, que é a marca que cria já tem 2 anos e qualquer coisinha. Acho que não só te vira para 3, foi na 2020, 20, assim, já não são há 3 anos também. O tempo está corre. É isso. Então produzir roupas, todo tipo de roupas, e roupas fantasia, figurino. A mim também é um bocadinho de artesã, então essa mistura costura e artesanato. Sempre queria coisas, gosto de criar coisas, é isso. Ele é quem está faz. Muito bom, excelente. E como é que surge aquela paixão ali para essa arte, para a costura, para fazer roupas? Aqui começa o trajetório. Nunca te pude falar que começa num momento específico. A modo uma coisa que sempre nunca te lembra de mim no momento que nunca te costurava ou que nunca tinha aquele interesse. Nunca tive sonho de ser modelo, aeromoça e nada. Sempre desde o início queria ser estilista. Foi teimosia desde que eu te lembro na minha cabeça, sempre quis fazer roupa. E a lembrança talvez mais antigo é de mim com mais ou menos uns 6 a 9 anos. Na casa de minhas avós, na Santo Antão, mexi na baú para trazer roupas para amar no companheiro, para fazer coisas diferentes.
E sei na rubeira da cor, assim. Não te lembra de que ela? Devia ter mais ou menos uns 6 anos. 7, sim. E então, desde primária eu desenhava eu, na liceu então começo a desenhar roupas, começo a fazer customização para as colegas de escola, então depois da universidade foi a mesma coisa, eu começo a fazer mais profissionalmente ali na praia literalmente abri um horizonte, bem Uhum. de somada, então ali na praia eu começo a fazer mais a sério, que hoje eu tinha um mercado para apanhar trabalho, e estava na universidade. E depois que eu terminou a universidade, foi naquela época também que tinha muitos jovens a formava e trabalho, sabe, tinha difícil de achar trabalho. E ninguém tinha começado com customização, já sabe, participava na show da manhã toda semana. Então, já sabe, criava um nome, uma marca no mercado. Então, terminou a licenciatura, já praticamente nunca e claro que terminou a licenciatura com começo um job de trabalho Uhum. e nós não fazia aquilo, mas mim como hoje mas sabe que tinha dificuldade e já sabe e sustentava a minha cabeça no momento que eu saí da universidade já sabe sustentava a minha cabeça só com a customização de roupas. Então foi uma coisa que bate bem lá onde não sabe gastar tempo e dinheiro da cor atrás do trabalho começar a fazer dinheiro customização. Então, e coisa está crescendo cada vez mais. E se não está crescendo, já foca na, olha, aquele está tendo dinheiro, é coisa que gosta, let's go. Foi assim. Nice. Aí, uma curiosidade, vou fazer licenciatura na o quê? Marketing e empreendedorismo. Ok. Então, aquela coisa que também Taracu aplica na Yeah, econômica, naquele tipo de fazer, né? exato. Acho que eu devia aplicar mais uma como me meteu criativa, não gosta de parte arte, cria, se trazer máquina, ou que o pessoal aquela que entende mais do que se traz de secretária. Yeah. É um parte que sabe fazer, mas ainda prefiro frio. Que é parte chata. Shots. Exato. Ok, muito bom, muito bom. E sabe vou participar também antes da universidade, vou para cultura arte, né? Vou para mais Muito antes. yeah. Na 2017, 2007, sim. Yeah. O em 2007. 2007, que ela impacta de alguma forma o caminho ou nem por isso? Para quem fica sabe, Culturarte era um programa que tinha durante anos 2007 e 2008, que foi uma tentativa, conexão de jovens dos Estados Unidos e de Cabo Verde, foi promovido para Chocante. Um grande abraço para Chocante, na única no mundo hoje em dia, e que foi muito, muito impactante para todos os jovens que participam nele. A mim participa na 2008, o Gislaine participa na 2007. E uma que foi uma experiência, vou fazer na artes visuais. Uhum. Vou fazer parte de grupo de artes visuais. Hoje, me queria na Somara. E foi mais ou menos há uns 20 anos atrás. Quase 20 anos atrás. Você conversa. Imagina programas de arte que até chegava na Somara. Na Somara nunca tinha nem lápis específico para desenho. Gostava de desenho. Tinha papelaria na Somara e comprava um lápis, que era lápis carvão, era uma fortuna. Naquele tempo o dinheiro era de coisa. Então, tinta guache, cavalete, que as coisas, tudo que as... E tela, era inimaginável. Até minha era papel com a caneta que ainda desenhava. Até fazia alguns pinturas com guache, mas assim. E aquele concurso
curso foi um abrimento para a arte. E nunca tinha todo o conhecimento, tudo aquele mundo envolvente à volta de arte tinha. E mesmo praia foi a primeira vez que eu sei de que mesmo praia para modo então vivi na Somália toda a minha infância e a juventude e minhas famílias eram de Santo Antão, de interior de Santo Antão. Então não sei não sei de interior de Somália, da passa férias no interior de Santo Antão. Então bem para praia foi unha mãe. Ah? Como? Minhas avós paternos é de Lombo Branco, minhas avós materno é de Boca de Cruja. Boca de Cruja. Boca de Cruja. Cuidado no Rio de Emília. Seus avós é de Boca de Cruja também. Pera, e depois não estou conversa no Tachinela. Depois não estou conversa no Tachinela. Assim não estou fazendo muito conta. Mas continuando lá de cultura arte. Para pessoas entenderem o impacto de cultura arte, na mim, foi um concurso a nível nacional, dos quais tive 5 participantes de artes visuais, dos quais um deles era Dudu Rodrigues, que para mim é um dos maiores artistas plásticos que chega de Conche, e infelizmente essa entre nós mais, mas foi me participa naquele concurso foi tipo a sério e até dia, porque fazer concurso mais ou menos foi começava na escola e no verão começa aquela formação foi 2 semanas na férias grande. Então me tem dia que me pisa ali na praia, em que se acreditava naquela coisa. Eu, a sério, é menina, Cabo Verde inteiro, para onde? E aquele 2 semanas foi, olha, não que você tentava, você tojava a ministra dançava, o que tinha ministra dançava era uma batucada, era um grupo, tinha a ministra fazer capoeira, e não estava num internato, não tinha internato e não também ia para Palácio Cultura para formação. Então, era arte para tudo onde que hoje, e tudo coisa era arte. E me interessava só de fazer barrenda, naquele tempo não tinha, sabe, com fixação a fazer renda, sabe, só de fazer barrenda. E incrível, e para hoje, que as maiores experiências que eu tive na minha vida. Porque eu sei, tipo, do zero conhecimento de arte, mas que eu só sabe, pintura é arte, dança é arte, mas um conhecimento de modo que pessoas se sentem aquela arte, nunca tinha sentido aquela arte daquela maneira lá. Então, nunca tenho palavras para descrever a experiência. E foi uma das coisas que acredita-me e podia trabalhar com a arte. E não sabe, junto com professores e de arte, professores de arte, era professor de VT. Ok, tem professor hoje a gente pensa, claro que tem um professor de arte, mas naquele tempo nunca parava para pensar, eu devo ter um professor de arte, algures ali na Cabo Verde. E até que chega a ser um cozinheiro preconceituoso, mas porque mim estava na minha bolha lá na Somália em relação a coisa que era arte. Nunca te falou Somália, eu estou a fazer arte. Não, você está a falar mim, estava numa bolha, lá onde que estava, não, que assunto era arte. Então, bem para a praia, abrir mente para tudo coisa, para tudo coisa. Praia que gosta. Capitã. Sim, da tive da mesma forma, a experiência na cultura arte também foi assim, indescritível. Foi Marco com o senhor Barreto, que foi o professor? Sim, okay. Marco e Barreto. Ok. Se tem alguém ali na audiência que também participa no cultura arte, dá um oi. Sabemos alguns deles ali na Cabo Verde. Nós é um monte. Bem conhecido. Um impacto. Acho que foi mais que 2 anos. Acho que foi 2 ou 3. Ou 3 ou 4. Foi 2. Acho que foi mais. Ok, bom.
A gente sai bem naquele ano depois de boa. De fogo, assim? Ah? Bobo bem fogo. Não, Fogo, foi assim? na praia. Foi minha Aonde? Tive um que foi na fogo. Ah, ok. Uhum. Tudo meninas bem para Ok, eu fogo. sabia. Ups. Ok. Que bom. Agora, 2 ou 3 anos atrás, eu criei uma marca, né? House of Phonics. Não foi para tempo, né? Eu comecei a fazer customização. Acho que a primeira vez que tive contato com o Bo foi quando também assisti uma aula de customização. Uhum. Você está Mas isso foi fazendo. recentemente. Foi muito recente. Foi na 21. 2018. Não, foi na 2018. Assim, foi antes de House of Onyx. Yeah, Uhum. foi antes de House of Zo- Onyx, antes de yeah. pandemia. Foi na Antes de 2018. pandemia. 18, 19, sim. Kimbaba, minha amiga Shona, que não participa Uhum. na customização, que não leva alguns retalhos, mas que surge essa paixão para customização, essa ideia de reaproveitamento. E eu sei que ela é importante para o mas o pode falar no pamode que ele é importante para o Vamos lá quem começa a fazer customização. Acho que a explicação mais lógica é o fato de sempre gosto de trabalhar com roupas, de mexer nas roupas. E nunca tinha condições de se comprar metros de tecido para criar roupa. Então, e que ele me com 15, 16 anos. Minha solução era um gosto de passear na Moia, na Ia, na Monachong, para às vezes uns peças que têm um material diferente e que tem brilho ou tem alguma coisa interessante. E com aquele material que entachava, então criava uma peça que gostava. Então, seguia tinha celebridades, tapetes vermelhos, revistas de moda. Então, sempre que olhava, que ele fixe, mas que era coisa que achava na loja ou que tinha condições de comprar, então a gente fazia, então comprava algum material parecido, idêntico, então produzia. E inicialmente ainda fazia roupa. Se olhava um saia que gosta, podia arranjar um blusa e aquele blusa está transformável naquele saia. E calça, tudo calça que hora que calça racha ou já dano está a fazer short. Então está a fazer aquele aí, para além de só fazer o short, está a fazer aquele escadilho, está a pôr um detalhe sim, está a prender uns correntes, coisas assim. Então é uma coisa que com o tempo bate a fazer, e na semana está a fazer ele assim, se ainda se estudar, era aquilo que não se fazer, era só aquilo que não fazia. Então não aqui mesmo praia e para a universidade, minhas colegas da universidade, que estavam na praia, que tinham uma visão diferente das coisas, e um deles pensei, onde eu vou fazer dinheiro com aquela coisa lá? Eu pensei, a sério? Eu falei assim, era short, no início ainda era só short, ainda fazia roupa, mas para mim ainda costurava vestidos à mão, eu tinha máquina. Para tempo que mesmo praia, com 22 anos, que mesmo praia ainda nunca tinha máquina. Então usava era a máquina de tiro, de vez em quando. Então não que o colega de meu falou assim, olha, cria uma página na internet, vou fazer foto, era Facebook aquele tempo, ainda nem Instagram que tinha, Facebook, vou customizar short para 500 escuros, estou a fazer um monte de dinheiro. E não é que na menos de um mês, assim, naquele tempo os shorts customizados estavam na moda, e na menos de um mês eu já estava a pagar a minha renda, eu comprava minhas coisas, que bem para a universidade, né? E em cada forma custas, bem, minhas pais que te sustentavam a mim. Em cada forma fiquei independente. Não, mas na primeira, segundo mês já só podia custear minhas despesas, sem também saber um curso, já comecei a saturar, tinha uma papá, também esqueci, mamãe, também esqueci. Comecei a experiente e foi libertador financeiramente para mim e artisticamente para mim, para modo meu, e um começo a vender em trabalho,
de lá apareci convites para show da manhã. Show da manhã abri porta que hoje não está a fazer caminhada lá para banca segunda. É aquele menininho que está a fazer customizar roupa na show da manhã. Ali na praia nunca muito de hoje show da manhã, mas no interior de Santiago quem gosta de show da manhã, então de show da manhã. Sim. E também por mais ter mais tempo de sempre para frente da televisão. Mas então, e show da manhã abriu uma porta incrível. Fazendo e ganha não, e sim, ganha, tinha clientes para customização e reciclagem do vestuário e após isso também começa a aparecer oportunidades para a formação. E não quem começa a dar formação de customização e reciclagem do vestuário, coisas fica tipo top. Foi uma coisa que, além da cor, foi uma coisa que bem para durante a quarentena, que foi um momento que eu tive quase 5, 6, quase 10 anos de trabalho com customização, tipo, de recicla peças de clientes, era meu trabalho, se não gostam de fazer roupa para clientes, naquele tempo eu customizava roupas de clientes e dava formação e também. Então, aquela que era minha trabalho. Então, na quarentena, nunca podia e se dava formação e coisas de bem para cliente, para tornar bem, para aquele coisas de bem, sabe? É difícil, então, olha, catada. Foi um momento que eu criei House of Onyx. Ok. E de onde que surge esse nome, House of Onyx? Onyx é o nome de um cristal. Eu gosto de preto, ele é um cristal preto. E na Somália tinha uma casa, digamos, esotérico, né? Você vendia cristais, incenso, coisa e tal, e gostava de babalão. Então, ele tinha uma caixinha com um cristal para cada signo. Então, comprou um panha-signo. Mas não que hoje, aquele cristal que estava naquela caixa, que era aquele cristal que está escrito o nome naquela embalagem, que era aquele cristal de signo mesmo. Então, comecei a pesquisa sobre aquele cristal lá, Onyx, que esse nome, nome fixe. Depois, fica aquele cristal, obviamente, então um gosto de aquele cristal de aquele nome. Então, e depois, juventude, né, meio que tinha nome artístico Onyx Eyes. Eu gostava de Onyx Eyes, exatamente. Tinha tempo, vida louca. Já fui gangster de Onyx Eyes foi melhor. Então, então fica aquele Onyx Eyes na cabeça. Acho que era o nome na Facebook naquele tempo. Então, não que me cria uma marca de roupa, só produz uma marca de meu, nesse tipo, não, que eu queria usar bem o nome, então falava assim, e Gislaine Alves, marca Gislaine Alves. E queria fazer uma coisa diferente, né? Nunca quis usar aí meu nome pessoal para a marca. Então, falei assim, House of Onyx, meu Onyx. Meu nome artístico é Onyx, meu Onyx. Então, House of Gucci, House of Prada, House of this and that. Então, disse House of Onyx também. E foi uma coisa que Swan sabe no vídeo, sabe na boca. Eu falei assim, olha, vamos lá. Nice. Então, isso que eu alguém me rir. Essa Terry Gangster G. Claro. Só pode ser. Aquele era para moda, então dançar, era naquele tempo que não tinha que febre de dança hip hop, né? Então dançava hip hop, não tinha nome artístico, era Gangster G. Então você dá uns moves lá assim, dança? Não. Que ligou foi criado 30 anos atrás. Já ouço sopa de chibasta, crate, que catarão. Já passa 30. Nós tudo.
Nós Que tem tudo. idade para dança. Nós tudo. Não, mas alguém que ia passar acima de mim, já que tá... É que hoje que se vem dança. Obrigada. Então, como tiver pedindo, vou querer que a gente pedindo dançar. Que tem idade. Eventualmente, conversa para outro dia. Então, aproveita para agradecer tudo quem está ali na live. Obrigado por estar ali, para o suporte. Estou pedindo para seguir House of Onyx, para hoje este trabalho e também se me interessa para contactar e se os outros contactar, com certeza, os outros aqui vai arrepender. E também, se você tem alguma questão, conversa SAP, já nós vimos de Gislene, e de maneira que ele cria se marca, e de maneira que muitos desafios que tem nessa caminhada. Estou ali na caixinha de pergunta, no fim, ou de canal, mas não pode. Vou também fazer a leitura e espero que já questão. Pode, no comentário, a gente tem o comentário, no que está para apoiar que já pergunta. Então, eu tenho aquela caixinha de pergunta, vou te lá, vou perguntar para mais de aquele nome, né? Gangster G, como que foi? Coisa lá, né? Alguma outra pergunta? Também. Minha pergunta que eu fazer para você, Gislene, é qual que eu acho disso aí? Deixa eu fazer a minha pergunta ali mesmo. Então, só que as perguntas. Eu sei, que ele nunca respondeu direito. Olha, e tive que trabalhar com reciclagem, para modo que tinha, e não que foi condições, é que são condições financeiras. Acho, hoje em dia não tem praia centro, praia tudo por tempo. E nunca tinha condições de se comprava roupa roupa não, mas roupa não tinha roupa. Que é aquela que me fala. Tecido, por exemplo, na Somália, compra tecido para cria. E então tive que usar tio de reciclagem para fazer coisas que eu gostava. Para brincar, como na minha era uma brincadeira ainda. Então, base do meu trabalho foi customização e reciclagem de vestuário. Então, acredita-me que ela tem uma base, então, falando, mim que sou costureira, eu também é um artesã, porque tem aquela base de trabalho como cola que ele cria aquela. Então, tá de manhã artist way e dá na cabeça aquela possibilidade de fazer tudo aquilo que crê. A gente vê tudo aquilo que crê e aquilo que se propõe. Eu tive cliente que pediu um casaco de pele, um assim, a única que você acha tecido de pele volumoso ali na praia para eu fazer tapete, para eu fazer casaco, quem faz compra tapete de pele, fazer um casaco de pele com aquele tapete. Então, nunca sei se você consegue chegar naquele ponto que chega, acaba para desenvolver uma capacidade de mesmo que tenha exatamente aquele que mestre, conseguir hoje outras formas de fazer. Hoje então por hoje não sabe aquele meme de Nazaré de novela que tu fica assim, ficas muito icônica. Então, então por hoje da família superpoder, então por hoje coisa, pode ser roupa, pode ser um sapato, pode ser uma carteira, pode ser um peça de decoração e embora nunca tenha aquele material ou uma máquina fancy, tudo com muito paiaiatio, mas tá conseguir e cria aquele coisa que crê através de outros elementos, para modo que ele base entende trabalha com reciclagem, com transformação de peças. Exato.
ele é espetacular mesmo. Espetacular. E chanflanhoso, para quem é que solita hoje, que tem nada que você apresenta, Gislene, que eu estou conseguindo fazer. A sério. E que assim também. É que Bom, a mim, tanto assim. eu sabe, é mãe não pode, ninguém que chega na boca com ideia que o Flamengo está conseguindo fazer. Ah, e também Também não. quem cozinha roupa de casamento fui House of Onyx. E há que fazer nosso roupa de casamento foi House of Onyx. E sabe, para mim foi um cliente bem chato. É cara de Exigente. Chato assim. cliente que Chato não assim. fica Chato de assim. 11 horas de noite sim, para conseguir ser qualquer sábado vestido. Mas no final sai espetacular. Eu senti que nem uma princesa. Sim, Mas fica espetacular mesmo. Eu quando uma minha noiva agora, dia. Yeah. E foi exatamente um ano atrás. Foi no dia 20 de julho, que no sábado. Hoje está fazendo. Vestido. Ah, ok. O meu casamento era dia 22, que foi no dia 20, que me fez prova final, que não fica até 11 horas de noite, que não consigo. Mas leva para vestir ou não? Ah? Leva para vestir? Yeah, leva Ou foi naquele outro dia? Não, foi aquele dia, foi aquele dia, sim. Foi naquele dia, naquele outro Foi dia. foi sim. Aquele dia depois me pega num outro cliente, por acaso, que estava para um casamento. Ah, é? Uhum. Acho que não sabe quem, a manga suplá. Mal sei. A Mari, esse vestido também estava muito lindo. É da Vinha. Davina estava linda, definitivamente nunca foi ser vestido que eu faço. Ok. E, Mari, se vir o profissional, Muito nunca saber um bom. estrilha, ninguém gosta ali. Mas, meninas, se gostei também, para qualquer ocasião, aquele roupa que tem ele também, de Gislene, hoje aquele tecido de infla, a única pessoa que increpa a toca na ia para fazer ela é Gislene. E aquele que nós Cara, para. a sério, tá tendo nada que eu consigo fazer. Foi com ideia, ele é uma pessoa super criativa, que também tem essas ideias, tem essas coisas. E é que são roupas que está fazendo. Também tem umas coisas muito especiais, que por acaso não gosta de show. E fica ele também arranja para podem crer, ter que é acessórios. Não pode falar na cozinha, e algum daqueles acessórios que está fazendo. Não? Me gosto que se lembra de boa encomenda, minha dona. Yeah, ok, cool, que bom que eu lembro. Estou totalmente lost, man. Esqueci completamente. A sério. It's fine. Não fala de aquele acessório, né? Depois não fala de aquele encomenda, como assim, não? Ok. E harness em específico? Como? Você fala de harness? Exato. Para quem fica sabe, você quer harness? Tem algum exemplo lá para poder mostrar, não? Nunca na teria que tem ali, que eu digo no faz. Não sei na auditório. Ok. Então, para quem Então, sabe, mostra nas você quer cores. harness, acho que a melhor bobo explica, porque Na português brasileiro essa fala arreios, alguma coisa assim. Ele é tipo um suspensório é um multicorda amarrado com muito ferro que tá pega no corpo, é aquele. corda de couro, ok? De couro. Sim. Couro, elástico, tecido. Yes, Nunca te consigo explicar harness gosto ali. Olha, por exemplo, que coisa que polícia, FBI tá põe para pistola, que esse tipo de coisa assim. Yeah. Exato.
E o que surge, o que você começa a fazer? Como é que você começa? Acho que dentro de um estilo, né? Porque eu gosto de um estilo mais grunge, mais punk. Que é muito de rock and roll, mas e um preto básico. Então, ele é um acessório que é usado naquele estilo lá. Então, sempre em Crister, então, e é que coisa que está na loja. Então, solução é fazer de meu. E na quinta fazer de meu, pessoas estão hoje até pedir, acaba para ser mais um produto de House of Onyx. Mas eu vou perguntar a de maneira que experiência que vou uma Sams dizer porque gostam porque cenário para quem ainda conhece também não tem toque mais cosplay. Cosplay. Que as coisas de cosplay. Olha, é interessante. Maneira que cria roupa, cria e peças com cosplay, tipo, uma coisa que pessoa que vai usar não para dia a dia, mas tipo para photoshoot ou para alguma coisa assim. É interessante, é bastante interessante, como de cada vez que está chegando em um projeto diferente, para mim é uma oportunidade de aprender uma coisa diferente. Então, lá essa se não está falando que tem uma coisa que não está falando que está conseguindo fazer. É que para mim e a minha espetacular que está conseguindo fazer. É para mim se tem uma coisa que está para aprender a fazer, para tentar fazer, ainda tenta. Não pode que eu consiga, que ele agora está acontecendo que eu consigo, mas tenta aprender, que é uma coisa que entende a mim, que sempre tenta fazer. Cosplay é super interessante. Foi um universo totalmente novo. Nunca tinha noção do quão ninguém gostava de cosplay. Não sabia, mas tinha grupo de pessoas que gostavam de cosplay, mas não sabia, mas era tão grande e tão dinâmico e abrange coisas que abrange estilos e subculturas, que assim. Então, estamos a fazer ali um cosplay de pirata. De uma forma bem simples, eu não estou fazendo aquela pesquisa de aquela roupa e minha cabeça, então de uma coisa assim, não pode fazer com aquele, então eu estou acessório, se não para aquele que não fazer assim, dá para fazer assim. Então, ali na caverna nós é tão restrito em relação ao material, então não tem de ser bastante criativo, não? No cria mais coisas, então não tem de ser tão criativo, principalmente na questão de material. Então, nada sempre como que respeito funciona, basicamente é hoje aquela ideia de coisa que eu quero fazer e adaptar para a vida real, como seria na vida real. Às vezes foi uma coisa que trabalha com videoclipes, e videoclipes é que eu fazia roupa, eu fazia um figurino. Então, figurino, cosplay, acaba para ser a mesma coisa, mas acaba para ser uma coisa aí bem parecida. Quando um trabalha com Christian, que se lembra, Mendes. Christian Mendes é um artista cabo-verdiano. Naquele videoclipe tinha que fazer um kimono, um farda de um samurai e traje tradicional noiva e noivo japonês. E que só chega de uma foto na internet e faz, literalmente, tem que bastante sobre a cultura do Japão. E
que as peças é feito de uma forma específica, é que só um calça, ele é feito de uma forma específica, tem um nó específico, principalmente no que assunto asiático, é detalhista em relação a aqueles detalhes lá. O fato do nosso um lado e não para aquele outro significa uma coisa totalmente diferente. Pequenos detalhes lá é tão importante. Então, trabalho cosplay é que só fazer roupa, mas também tenta e estuda um bocado sobre aquele peça, história daquele peça, até se tiver necessidade, tenta estudar a cultura daquele país para poder entender aquele peça que se cria. Outra coisa também é aquela linha temporal. Se não se fala de uma coisa que acontece há 200 anos, é totalmente diferente de uma coisa que acontece há 600 anos. O modo de cultura daquele momento é diferente. Nesse momento, você trabalha com criação de figurino, com promoção de um livro. Nunca pode entrar em detalhes, obviamente, mas basicamente tem que estar vestir uma princesa de Mali no século XVI. Então é que eu vi foto de meninas na Mali. Eu sei, ok, gosto de tentar na internet de foto de meninas na Mali, mas hoje essa tem visto totalmente diferente do que 400, 500, eu esqueci que anos, de século XVI, é totalmente diferente. Elementos que não tem que chamar atenção, por exemplo, há tempos eu fazia um trabalho com pano terra, eu estudava sobre pano terra, e hoje se você fazer um filme ou você mesmo faz um cenário de batucadeiras, hoje você põe tudo. É normal pôr tudo com o pano terra na cintura. Mas se você está retratando há 200, 500 anos, 200 anos atrás, digamos, é que tudo que está tem aquele pano terra na cintura, porque pano de terra era mais que usava ouro. Então, você põe menininhas sentadas na roda de batuque com o pano de terra amarrado na cintura, como a quinta com pano de terra, era só aquela senhora que ele profetiza no meio de terreiro. E às vezes, e simbologia de pano terra e em diferentes cenários. Num casamento, ele é posto de uma forma diferente. Na roda de batuque, ele é posto diferente, posto de uma forma diferente. Temos e eu já ouvi uma história sobre rebelados não, e escravos fujões na interior de Santiago, que ali não só fala de moda, não só fala de história e moda, no interior de Santiago, aquele pano de terra era tipo um coroa que está passado de geração em geração. E naquele tempo que era pano terra, era pano de obra, que é diferente de pano terra. É muita informação. Hoje é uma trabalho que é à toa. Realmente é que sou pai de tecido e costura. Tem tudo um estudo para trás. Exato. Eu queria perguntar qual que foi o trabalho que já vou fazer na 3 anos ali. Qual que foi o trabalho que vou fazer que trazeu mais satisfação? Que você que depois de vou fazer, você sente assim, uau, de antiga. Não. Tem alguma peça, alguma coisa que vou fazer que deu aquela sensação lá? Qual é que foi? Natasha Craveiro, Cannes Film Festival. Foi, eu estava contente. E que foi só para foi Cannes, é Cannes, né? Mas para mim gosta de aquela peça. Foi um vestido super simples. Pequenos detalhes de pano tinha um detalhe de pano de terra na cintura, um pano de terra que emborda com pedraria, emborda a mão com pedraria, foi quase 24 horas de trabalho naquele bordado.
Mas é um peça de roupa que ama teu. E já fazia peças extravagantes com muita coisa teu, mas que peça, sem simplicidade, de maneira que cai na cliente, de maneira que o cliente fica com o vestido. E o fato de ter desfilado no tapete vermelho de Cannes Film Festival foi, tipo, espetacular para mim. É uma das peças que gosto, as peças que gosto mais de show. Mas certamente acho que tem outros também. Mas não capa uma paixão na cozinha para todo o trabalho que está fazendo. Yeah. Mas aquele com certeza tem um gostinho especial. E também foi aquele mais recente, né? Um daqueles peças recentes. Foi, digamos que o último grande glória. Yeah, exato. E eu tenho certeza, mas também tem muitos mais. Sim. Então, não tem nenhuma pergunta ali. Guta gostava de fazer aquela pergunta. Isso ali? Qual que foi o vestido ou peça que mais desafiou a fazer? Tempo, recorte também que Diego fazia algo. Nunca ouvi direito. Qual que foi o vestido ou peça mais desafiante? Que já fosse. É que ele pergunta que seleciona na caixa. Ministro, eu tenho perguntas. Eles podem ser à vontade para fazer. Então, qual que foi vestido ou peça que mais desafiou na fazer? Você tem um péssimo memória, eu gosto de dar um branco. Acho que já tive peças que terminam a fazer altas horas de madrugada, que deita na chão, praticamente que encaixora para morrer pronto. Cada para não ser grande, nunca pôs essa tachora, mas já tive trabalhos que encaixora vergonha. Você que só faz ninguém vida, mas se larga tudo da mão. Mas depois de peça pronta, tudo que você está passando, eu tenho filho, bota fronte na hora de ter, mas imagina se tudo está passa. Então acho já dou um exemplo, e sai de Fatu para Gamboa, fazer aquele dia de Gamboa, 45 metros de organza naquele saia. Foi um trabalho desafiador, sim senhora. Canção, mas depois que mais confronto, depois que aquele outro dia seguir praticamente Facebook, sabe, só Fatu mata na Gamboa, espetacular. E setor de um parazinho em meu trabalho, né? Então, eu pode ter cansado em aquela hora já nunca estou conseguindo lembrar mais da canseira. Yeah. E também se perguntou qual que tempo recorde que Diego fazia algo. Olha, que existe tempo recorde, que ele é e fake news. E tudo peça te leva um tempo para fazer, é normal. E uma coisa que não que você fala tempo recorde tem que levar em conta é que nem tem 10 anos de costura. Tem 10 anos de experiência e com 6 anos já se pegava, 6 anos pode ser exagero, digamos com 10 anos, certeza, já se pegava na agulhinha, te costurava, te fazia barrena, te fazia bordados, te fazia tecelagem, te fazia e te customizava as roupas, e trocava um botão. Então, se não me foi de 10 anos para gosto, já não tem 22 anos de experiência. Embora quem está naqueles 10 primeiros anos ainda criança, e te conta de alguma forma, mas nunca te leva em conta.
Mas se você leva tudo que ela em conta, e já tem um bom tempo para fazer, e não para fazer uma coisa com o seu tempo, eu tenho tempo de ganhar experiência, e que tem escola que está aí, te passa experiência. Hoje, por exemplo, estava com tem um colaborador, uma pessoa que está ajudando no ateliê, com um menino que se te aprende, um senhor que se te aprende. Não, senhor, um senhor que se te aprende. Então, não sei para o moço, deixa ele terminar um vestido. Não que chega ali estava assim, uma vestido estraga, mas você está pagando, mas você está botando no lixo, era peça de... Eu desculpa. É casa, não tem que responder para casa. Então, o menino estava desesperado, mas aquele peça, mas que tem solução, e para modo fica comprido demais, sai, fica comprido para aquele blue top de vestido que era mais pequeno. Eu falei assim, não, que ele sofreu, não, e esses que tinha achado nenhuma solução, e viram onde eu falei assim, não, mas se perder, não, que ele só aperta aquele saia, mas tipo, cabe na cintura de parte de riba de vestido. E tudo isso eu falei assim, como tu consegue criar aquela solução lá tão rápido? Então, foi assim, e já saber, já fazer canto bez, e já acontece canto bez, então já gosto, e já nem para mim, já nem é que chega a ser um problema. É não que acontece aquela coisa, a gente tenta resolver. Mas para uma pessoa que só está hoje, já está fazendo, está fazendo, está fazendo isso no tempo recorde. Mas não, é tempo normal se está focado numa hora, um bom costureiro está fazendo um vestido. Aquilo é normal. Exato. Espetáculo. Yeah. Então, já eu sou profissionalismo, tempo, aquela que te dá. Exato. Muito, muito bom. Quem que tem um peça de Rosa Onyx dá um shout-out lá nos comentários. Eu só uso muito. Eu uso imenso. Peça de Destiny, essa ali no comentário, Crioula Cush. Para você ver minha design, você peça, fica espetacular. Yeah. Para quem você na minha perfil é aquele vestido, aquela menininha grávida, lindérrima, aquele vestido lilás, lavanda, com muito tule na pele. Aquele vestido lá também foi peça que eu adoro fazer. E resultado também, porque fazer ali, manda passar. Então, nunca tive prova nem nada. E foi peça que fica assim, excelente. Fica que nem luva, fica espetacular mesmo. Ela foi de flor. E pergunta também que acha meio importante, como a pessoas pensam, que é e equilibra tanto vida profissional como vida familiar. Sabe, mas eu tenho companheiro também que nós é seu amigo, que ela com certeza te ajuda, mas que é dinâmica lá. Olha, e se meu minha companheiro nós é seu amigo, e às vezes está cansando a cabeça, mas acho que foi que a melhor companhia que eu podia arranjar. Como ele nós nós é tão diferentes de companheiro ao mesmo tempo, e principalmente não tem sintonia com o companheiro. E não tem a importância de trabalho de cada um, e de forma no dá e companheiro espaço e no ajuda o companheiro. Acho que é isso. No que respeita ao companheiro profissional e como pessoa, companheiro na casa, não sei, mas na casa, nós dois casa de nós dois não tem que estar experiente, e não tem nosso espaço de trabalho também, que não tem que a pessoa tem que estar focada nele também.
Mas nunca sabe nem foi como é uma coisa tão natural para mim. Gosto de, por acaso, e minha filha já está na casa com seu pai, meu marido. Mas e amanhã, como amanhã se mantém que trazer ali na palácio, não tem aquela facilidade ali, e de ter ele comigo, graças a Deus ele é uma criança bastante comportado, assim que está falando, ele nunca vai sair de uma família, ele é um anjinho, ele está ajudando eu também, ele está ajudando eu, obviamente que concilia trabalho com casa é fácil, mas e está falando e meu marido está apoiando eu, ele é uma pessoa que gosta de já tive situações de estar afrontado, tinha peça para entrega, não sei ali afrontado, me só, não mal, é bem a sair de casa, deixa nosso filho nascer mãe, é bem ajudando e era um colar de pérolas, mas era um colar de pérolas assim. Ele tem uns 2 quilos, só aquele colar de pérolas. É bem ajudando a enfiar pérolas na linha para terminar aquele colar. E ele é companheiro, então se me tem um pouco de conta com ele, e de mesma forma que ele também está conta comigo. Espetáculo. Então, nessa hoje, ministro, sucesso está começando nas escolhas de companheira. Yeah. Isso é importante. E também ele é uma pessoa que mais se demora com o meu trabalho. E está ajudando e profissionalmente e absorve de ser conhecimento, de ser serviços também. Às vezes ele é praticamente um funcionário, tem um outro funcionário de House of Onyx, tem momentos que ele que é chefe, meio costureiro, tem momentos que ele que é contabilista, tem momentos que ele que é marketeer, e esse trabalho também que está ajudando, coisa que está por, mas ele também acaba por prestar um serviço. Na casa, nós é um moço, tanto que cuida o menino, que está na casa, tudo a fazer de casa, nós é um só, e escolhe o companheiro que é importante, sim. Muito bom. Não podia ter alguém que está falando assim, larga aquele coisa lá que será dinheiro, só estressa a vida, larga aquele coisa lá e podia cada um que ele morar, não? E meu marido terá tinha morar. Ele é o primeiro alguém da falar assim, eu vou bom, vou bom. E me, talvez foi uma então de coisas diferentes e de uma forma diferente, ainda assim. Às vezes ainda pensa, será que realmente ele quer coisa que deve estar fazendo, mas ela é a principal, minha maior fã, minha principal cheerleader. Yeah. Ele é muito importante de ter mesmo. Então, exato. Muito bom. A Hunter identifica. Sentindo calor! Tem calor. Calor! Nunca pode segurar a vela, nossa, Lino. Nunca pode segurar a vela. My God. Bom, Gisele, já na quase de fim, foi um prazer toda essa conversa. Sim, essa noite, não tinha fome. Esse partilha que vou trazer, um bocado de consumazinha mais de boa, de maneira que... Obrigada a mim pelo convite. Para que voasse de maneira que desafios que eu vou passar, até um bocado de umzinho de dicas de casal, né? De maneira que... Nossa, me enchendo para não tem que ter gente um live só para mandar dica de casal então, tem que já outros. Yeah, double date, like. E nós só fazia um ano, que assim? Yeah. Dili 2 dias. Um ano. Ela faz um Bom, ano. mim só tá, mim esse
perdi conta. Exano fazia 11 ou 12. Acho que Exano fazia 12 anos junto. Meus parabéns! Muito bom! Muito bom! Nós já não temos tanto tempo juntos? 3 anos? 3 anos, yeah. Muito bom. Porque te responde, não que se te espera para o irmão que te responde. Aí ele tá Qualquer lembra datas. coisa que você está fazendo, Ele que é o romântico da parada, chamado Fratri. É ele que é o romântico que tá crescendo, celebra tudo coisa. A mim, tipo, não stress. Não, ele que deixa assim, não. Claro, homem que te lembra a data. Homens que te costuma lembrar a data de relacionamento, namoro, aquele outro. Está marcado. Yeah, não tem nem marcado, né? Bom, agora eu quero propor dizer-nos que este serviço e mal que alguém pode contactar com os que você faz e não ninguém pode contactar com os que qual serviço que você oferece para alguém poder saber e pode contactar e pode fazer aquele peça bonitinho que pode ir lá para o show ou pode ir para casa nos trinques. Isso na Palácio de Cultura em Lobo, na Platô, todo dia de 9 horas para 6 horas da tarde. Horário do almoço é que certo, não está ali, como às vezes não pode lá comer no outro longe de ali, de preferência. E então fazer roupas e acessórios à medida e também tem peças na minha ateliê à venda, ainda cria peças e coleções que ainda tem disponível para venda. Adereços também, a fazer adereços, like carteiras e coroas, adereços assim, principalmente para sessão de fotos e figurinos de tipo roupas de fantasia, cosplays. Então faz uma cozinha de tudo que envolve uma cozinha de costura e artesanato. Acho que é isso. Então recicla roupas também, então forma na área de customização e da consultoria, não esquece. Acho que é isso. E também chançou acrescenta ministro. Aí também está fazendo roupas para rainhas de carnavais. Exato. Sim, está fazendo roupas para carnaval. Exato. E Carnaval. durante esse tempo, quase todo fim de semana. Halloween antiga. Halloween ali perto. Por acaso, um dia não só tá pensa. Quanto mais cedo, melhor. Graças a Deus, hoje não tenho uma agenda. Eu não tive dias piores. Hoje não tenho uma agenda super apertado, que é bom. Já agora não aproveita para fazer publicidade. Se te ouve um costureiro e com alguma experiência, também se tem 10 anos de experiência, também se vem com um ovo de dinossauro, basta meter estranca com costura, não te contrata. Já fica lá. Meus Joy Vilas, meus coxeiros, bobos interessados no trabalho com o Gislaine, na Rosa Ronix, acho que é uma excelente oportunidade. Outra coisa também, no tempo de férias, já se esquece de férias, e então costuma receber jovens para aprender, que é máximo de três meninas que gostam de moda, que aprendem, fazem parte de... Ou de moda que o mundo de moda funciona, principalmente aqui na Cabo Verde. Então, quem se interessar, pode dar fala. Não tem mais ou menos 2 a 3 vagas. Que não sei não está fazendo, mas quem quiser e estiver interessado ou na aprende ou na trabalha, pode dar fala no todo de uma que não organiza. Muito bom. Então, meninas, já sabe.
E nós vai visita Gislene, nós vai olhar esse trabalho, a hora que está tendo desfiles, que às vezes está fazendo fashion shows também, nós se apresentem, nós vai, nós seguir esse trabalho, nós pode seguir essa página, também seguir nossa página, tudo que está fazendo, nós temos lives e não está tenta, né? Às vezes nós é humano, né? Sempre não está conseguindo. Nós também somos artistas, não temos joelho, às vezes eu vou saber, e de artista é cheio, é desafiante, não tem ser criativo, mas não ter ali junto, é por isso não ter contactos ou suporte, por isso seguir nós artistas, nos trazer ali, comentar, partilhar com colegas, com pessoas que podem estar. Eu preciso de uma motivação que começa a ser caminhada de artista, quanto a artista é aquele, partilhar, dar visibilidade a artistas, motivar e ter um espaço seguro que é para não ser connection e para não partilhar conhecimento e nós tudo crescer. Então, as mensagens que temos outro, quem sabe essa Gislene quer dizer mais alguma coisa sobre terminar. Também tenho uma última pergunta. Será? Última pergunta é, Moki é ser um fashion designer na Cabo Verde. Essa experiência ali. Moda. E você que é que é fácil, não é que é fácil. Você que você recomenda para pessoas que querem entrar no mundo de moda na Cabo Verde, especificamente na fase peças, vestuário e ter designs únicos de cima a boca, você que recomenda? Hoje, a mim começa num momento que há 10 anos atrás eu falei assim, não sei ser estilista. Credo! Há 10 anos atrás o curso era médico, com engenheiro, com advogado. Então, foi bastante difícil o começo. Não foi, não. Foi fácil. E uma coisa que empreende é que tudo coisa tem esse nível de dificuldade. Tudo alguém só está matando 1 milhão por dia. Então, se me pensa, foi difícil. Que foi difícil. Teve aquele resultado daquele esforço que tinha que fazer para conseguir aquilo que quer. Fácil, nada é que é fácil. Ser estilista na Cabo Verde. Hoje ainda trabalho como costureira, em Catacreba. E trabalho como costureira. Me como na minha parte criativa, para ter tecido, hoje eu queria fazer um blues, hoje eu queria fazer um top, tem filhinho que faz aquilo, traz à madrugada eu queria fazer aquele outro. Para modo de artistas assim, de filhinho. Então, ninguém sabe. Ok. Então, tenho que trabalhar como costureira e às vezes lida com outras pessoas, mas para tudo alguém se tomar 1 milhão por dia. Então, lida com pessoas, expectativas de pessoas, é sempre um desafio. E acha oportunidades e é que é fácil, tem que saber aproveitar. E meus atores, já foi para uma hora que foi difícil. Eu customizava na casa um dia, eu estava afobado, eu fazia, hoje eu tenho que fazer alguma coisa para bem na boa. E embora tenha os pais, mas a mim sempre tive aquela mentalidade de que depende de ninguém. Então, não estava a morar na Terra Branca, e ter artista para falar com no momento, no tempo era a dona Daniela que estava lá como produtora, mas fala com ele para show da manhã. E por acaso, hoje eu pode ver amanhã, então assim, foi fácil. Então, naquele momento
naquele momento que fazer, não era difícil, meio de chá a pé, mas hoje não estou, já terra branca para chá é canada, é que eu não caminhada. Hoje já não, graças a Deus, essa forma que acontece tão cedo, mas a gente tive, e me mora na Alto da Glória, a gente tive tempo que me um platô a pé, principalmente no tempo de quarentena, que me platô para de Alto da Glória, para platô a pé, para Mônica tinha 40 escuros quando pagava autocarro, para mim trabalho. Então, e não tive dificuldades, sim, mas hoje em 14 aquilo é como uma grande dificuldade, cria um objetivo. Então, fazer aquela caminhada que tive de fazer, fazer trabalho que tive de fazer para atingir aquele coisa que quem cria, que hoje não trabalha para aquela, não sabe, mas sim crer está e vira uma boa base, agora se ali é que sofla, mas mesmo era gangsta de, mas trabalhava e quem te vira dançarina, mas tem também tem que estar lavando todo dia, treina, aquele outro, tudo enquanto. Então, conselho é, você sabe coisa que eu creio, escolhe coisa que eu creio e faz aquela caminhada. Entende? E colegas que desistem, principalmente de empreendedorismo, para modo de fazer, vou querer receber resultado, mas resultado, somente tem, me creio que eles estão falando, meu ponto de vista, somente tem um resultado para onde, se vale a pena, e esforço que se faz, e final do ano passado para esse ano. Que realmente não está falando assim, é espetacular. Hoje não está falando espetacular. Hoje tem pessoas contratadas. E ano passado, para início do ano passado, sabe, é difícil de jogar, para fazer uma ginástica, para poder pagar a cabeça direito para morrer. Nunca sabe um trabalho, nunca queria trabalhar para que você consiga adquirir você quer comprar uma coisa para você pode comprar para você. Quer ser um carro, mas pode ser um perfume, um creme, uma coisa assim. Aquele básico para você sentir, mas você está fazendo aquele. Mas o trabalho você tem retorno. Então, e tudo aquele trabalho que eu fazia antes, desde o show da manhã, desde a customização, e aí, desde a formação que ainda, desde cria House of Onyx e na quarentena e coisa que põe e tudo novo passa dificuldades junto com a minha marido coisa que não fazia máscara para sorte tinha um estoque incrível de tricoline se não me engano que era aquele material recomendado para a OMS tinha um estoque de mais de 60 metros daquele material e ninguém costuma ter um estoque de 60 metros de material. Mas aquele momento, para sorte, energia divina não tinha cerca de 60 metros. E foi momento, na quarentena, foi momento que fazia mais dinheiro e com costura. Meu marido está entre. Essa até sentava na mesa na cozinha, até cortava tecido, põe mole e corta. Põe mole e corta, também sabe, era uma máquina de costura. Então vendia mais de 50 máscaras por dia. Então, produzia mais não sabe, uma fábrica, acho que Tienzo, ele devia ter uns 4 anos, 4 anos, acho que ele estava, e já tinha esse trabalho, talvez por na embalagem, alguma coisa, e família não fazia um pão com bolo e ao mesmo tempo não fazia máscara. Então, e conselho estuda e estuda nunca se faz só estuda de escola, mas estuda sobre o objetivo, sobre o que vou crescer, o que é necessário, para o tempo para fazer para ti, onde que vou crescer e fazer aquele trabalho, como de que está cansado, não tem nada que se vou querer trabalhar atrás de secretária e receber ordens que você considera que é mais fácil, tem esse nível de dificuldade, tem esse nível de estresse, tem esse bram. Tudo coisa que tem nada que é fácil. Então, eu tenho que ser consciente, mas é um trabalho, é um processo. Hoje, hoje não está e atende
para semana, tem de 2, 3 artistas ou celebridades com trabalho grande. Mas me já fazia customização na 500 escuro. Já customiza short, fazer escadinho na mão para 500 escuro. Para hoje, para criar para ter aquela experiência, para criar a marca, a nome, para poder cobra o valor que a gente cobra hoje para um trabalho. Hoje nunca está customiza um short para 500 escuro, nem pagar. Nunca está faz aquilo. E é que a série arrogante e consciência valor. E hoje sabe, e quando customiza um short, não sabe então uma hora. Minha dedo sabe, minha hoje você também você desgasta minha hoje, minha coça, tudo enquanto. Nunca pude, hoje não tem consciência de valor, nunca pude fazer aquilo para 500 escuro. Mas quando chega no valor que tem hoje, tive de fazer de fazer de 500 escuro, tive de andar caminho que tinha que andava para hoje para estar onde que está hoje. E ainda tem o caminho de ano. Nós ainda nunca chega lá. Não sou direito, mas nunca só sai. Não só sai, mas nunca só. Eu entendo. Ainda que seja espetacular, mas não só também. Não está chegando lá. E tenho certeza uma boa caminhada também ainda tem coisas brilhantes. Como a Aribu é um profissional que só bate palmas mesmo. Muito obrigada. Acho que não pode terminar nos lives. Eu acho que ele termina nos lives com uma mensagem muito inspiradora. Muito obrigado. É mais comprido que as suas? Por acaso não. Por acaso não. Por acaso não. Fica aliviado, se fosse isso, só para pedir. Ah, não, já não passa de 2 horas. Yes. Eu não costumo passar de 2 horas. Ok. Pensa hoje que não passa de 2 horas, para que horas está? Não, ainda não sou no tempo médio, como eu digo. Para quem é que chega gosta de live também fica gravado na página de The Artist Way Cabo Verde. Então pode sempre volta e olhar. E Gislene, se você quiser, também pode ficar na boa página. Para pessoas continuar sobre o trabalho, sobre o percurso. Infelizmente agora o Instagram já libera um pouco de colaboração na live, depois que termina. Antes que tinha aquela... 2 semanas atrás que tinha. Espetacular. Então, muito obrigada, Gislene. Obrigada ainda pelo convite, mais uma vez. Foi o talento para fazer no Xinta espetacular no dia do nosso casamento. E é uma pessoa maravilhosa, com talento, e que acabou de negado, e soube ter mais e mais. Eu estou com que dormir noite, queria tirar a ganhar. Continua com essa criatividade, mas tipo, sempre em mente, mas pessoas que pensam na criatividade, outra coisa. Mas vou explicar, é um trabalho, um esforço contínuo, e estudo, e outra coisa. Então, continua na boa caminhada, estuda, explora. Explore e faz aquilo que você imagina e experimenta. Que é que é a Artist Way. Então, tchau! Tchau! Muito obrigada. Obrigada por tudo alguém que está hoje em live. Obrigada por nos convite.